Espiritual. Nós já tivemos a oportunidade de 2 domingos, o pastor fez a introdução, o irmão Celso, seminarista, deu prosseguimento no domingo próximo passado, e nós hoje estamos aqui para compartilhar mais uma vez um dos temas da batalha espiritual. E eu convido você a abrir a Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 13. Mas antes eu gostaria de ler os 3 versículos anteriores do capítulo 6, para que a gente se situe novamente neste tema. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, diz o seguinte: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. O que me chama a atenção nesse versículo 13, é que Paulo, ele faz na parte A desse versículo, ele faz uma conclusão. Ele chama atenção: portanto, assim, destarte. Ele está enfatizando algo que ele já havia explicado anteriormente. Quando você pega lá, desde o capítulo 5 de Efésios, você vê que ele está falando com a família, com o homem, com a mulher, com os filhos. Depois no capítulo 6, ele já fala da necessidade de sermos obedientes aos nossos pais, da honra. E a partir do versículo 6 ainda, do capítulo 6, não servindo só quando observados como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo. Ele fala de mordomia também, servindo de boa vontade. Ele chama a atenção para a questão do escravo, sabendo que cada um seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que quiser. E aí ele entra na armadura: finalmente fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. E lá no versículo 13, depois que ele faz toda essa explicação, ele fala: por isso, ou portanto, tomai toda a armadura de Deus. Olha, se você não tiver a armadura de Deus, fica muito difícil você andar, percorrer, caminhar na vida da igreja. E ele ainda chama a atenção para que possais resistir no dia mau. No dia mau. Então nós vamos compartilhar sobre essa questão do dia mau. Como os irmãos sabem, esse estudo que está sendo desenvolvido na igreja, além de outras literaturas, além de outras pesquisas dos irmãos que têm o encargo de trazer aqui o compartilhar, está baseado no livro do professor, mestre, pastor Augusto Nicodemos. E ele fala exatamente sobre a questão da resistência no dia mau. Então este praticamente vai ser o nosso tema de hoje. Mas o que é o dia mau na visão de Paulo, na visão da igreja? O dia mau, conforme nós estamos passando ali, são dias tristes em que os pensamentos e sentimentos se confundem. Começa a raciocinar.
Dias em que as promessas de Deus parecem sonhos distantes, que as forças parecem desaparecer. Dias de ser ferido com uma palavra, dias de ferir e sentir culpa, dia em que temos de encarar face a face a nossa humanidade. Eu não sei se você consegue se enxergar dentro ou já passou por essas experiências do dia mau. Se você não passou, pode ter certeza que você vai passar. Talvez esteja até passando. Mas a tendência é que todos nós já tenhamos passado por esse dia mau. Principalmente dias de ferir e sentir culpas. Dias que às vezes nós falamos alguma coisa para alguém de uma maneira impensada e proporcionamos àquele alguém um ferimento. E às vezes nós nem percebemos isso. Nós sabemos que precisamos falar a verdade, sempre a verdade. Mas esquecemos de como devemos falar essa verdade para as pessoas. E às vezes nós nos precipitamos. Ao invés de nós exortarmos e ajudarmos, nós ferimos. E às vezes nós nem percebemos. Mas quando nós percebemos, mesmo que for um pouco mais tarde, nós sentimos culpa. E até que essas coisas saiam do nosso coração, muitas vezes nós não passamos um dia mau, mas nós passamos vários dias maus. Dias tristes em que os pensamentos e os sentimentos se confundem. De repente você lá está trabalhando e chega por volta das 18 horas ou 17 horas, que é o horário de você ir para a sua casa, e você é chamado no departamento pessoal. Agora nem existe mais isso, né? Agora é recursos humanos. Mas no tempinho, outrora, aí era departamento pessoal. E a pessoa entrega uma carta para você sem nenhuma emoção, numa frieza tremenda. Os seus trabalhos estão dispensados a partir de hoje. E aí você já passou por várias horas, mas o restante do dia é um dia mau. De repente você está com uma dorzinha que a gente não dá tanta importância e vai ao médico e chega lá, você é diagnosticado com algum problema que precisa ser tratado com mais rigor. E você não esperava. Olha aí o dia mau. A grande questão é que, e o que nós precisamos saber, foi como a nossa irmã estava compartilhando aqui, nós temos algo que nos permite reequilibrar o dia mau, ou nos reequilibrarmos no dia mau. Nós temos o Espírito Santo de Deus, e nós precisamos saber que o dia mau também aconteceu com o nosso Senhor. Um dia, ou depois de vários dias, num deserto, jejuando e orando, quando encerra esses 40 dias, quem aparece à frente do Senhor para tentá-lo? Se você tiver oportunidade depois também, nós colocamos aí no nosso boletim, no editorial, nós estamos falando que Paulo também teve um dia mau. Ou melhor, por 14 anos, ele sentiu que ele tinha um espinho na carne. E quando ele ora ao Senhor, o Senhor fala para ele o seguinte: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se esse espinho na carne foi retirado de Paulo ou não, a Bíblia não diz. Mas uma coisa é certa:
apesar do dia mau, apesar do espinho na carne, nós podemos dar testemunho de como foi o homem Paulo na vida da igreja. Alguém que foi escolhido por Deus para ser o apóstolo entre os gentios. Então, meus amados, de repente você fala: pastor, você está falando de um dia mau, mas os meus dias estão sendo mau. Eu não sei qual é a razão que você talvez esteja pensando dessa forma. Mas o que eu quero dizer para você é que você ama um Deus, que você crê em Deus. E pode ter certeza, o poder desse Senhor, nosso Deus, vai aperfeiçoar em todos os seus momentos de fraqueza. Eu gostaria que o irmão mudasse o quadro. O dia mau não é um dia para tomar decisões. Cuidado! O grande problema é que às vezes nós somos precipitados. Se acontece algo que é inesperado para nós, se acontece algo que contraria a nossa vontade, muitas vezes nós nos precipitamos e queremos tomar uma decisão. Não pensamos, não refletimos. Pega-nos desprevenidos. Passamos do equilíbrio para o desequilíbrio. E quando se está em desequilíbrio, não é o momento de tomar decisões. Por mais que seja doloroso esse dia mau, mas é um dia de tomar posições. E qual é a diferença entre decisões e posições? Porque quando eu paro, quando eu respiro, quando eu tento assimilar algo que me atingiu profundamente, a minha possibilidade de tomar uma decisão equilibrada advém de algumas coisas que já aconteceram no passado comigo. E qual foi o resultado da minha vitória sobre aquilo que me aconteceu? De repente você está numa situação de que, olha, não tem jeito, não dá para passar, não dá para prosseguir. E de repente você olha para trás e fala: poxa, passei, prossegui. Você já teve esse tipo de experiência? Isso é muito importante. Nós não tomarmos decisões, mas tomarmos posições, relembrarmos que em primeiro lugar nós não estamos sozinhos. Nós temos uma família também. Nós temos uma família espiritual. Por isso é que muitas vezes nós precisamos ter alguém para nos orientar. É muito importante isso. É muito importante nós termos uma pessoa que nós podemos conversar com ela, ser o nosso mentor. Essa semana eu tive a oportunidade de compartilhar isso. Não é o amigo, porque às vezes o amigo, no afã de querer entender, muitas vezes o seu sentimento naquele momento, ele te apoia na sua decisão. Mas quando você tem um mentor, uma pessoa que você realmente dá a liberdade, tem autoridade sobre você, muitas vezes ele pode chamar a sua atenção, mesmo que contraria a sua decisão. Mas ele te faz lembrar das posições, do caminho que você já percorreu. E esse é o papel da liderança da igreja, até mesmo dos nossos pais, muitas vezes. É bom nós termos um mentor, alguém que nós confiamos realmente e podemos conversar qualquer tipo de assunto, até mesmo antes de nós tomarmos uma posição errada nas nossas vidas, que vai trazer para nós um dia mau. É dia de parar tudo e somente olhar para o Senhor.
Quando nós mencionamos isso, nós estamos dizendo o seguinte para você, irmão. Você se lembra do primeiro amor? Você se lembra do dia exatamente que você teve o encontro com Cristo Jesus? Talvez na sua caminhada, na vida da igreja, esse primeiro amor ficou um pouquinho distanciado. E hoje você vive de per si, daquilo que você entende, daquilo que satisfaz o seu ego. E nós não podemos esquecer que muitas vezes o dia mau não é somente um dia cujas coisas aconteceram repentinamente, de inopino, de repente aconteceu, mas pode advir de alguma coisa que você fez lá no passado e que você sofre uma consequência hoje. Mas antes de você se converter ao Senhor, você também tinha uma vida passada. Mas a partir do momento que você aceitou o Cristo Jesus como seu Salvador, a Bíblia diz que você se tornou uma nova criatura. Mas durante o transcorrer da vida da igreja, talvez você tenha se distanciado desse Senhor. Por isso que é momento de você parar tudo e somente olhar para o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é longânimo em misericórdia. A Bíblia diz: se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. Eu não sei qual é a ideia e qual a visão que você tem de salvação. Mas a salvação não é só daquele dia lá atrás que você tomou uma decisão ao lado de Jesus. Mas eu e você precisamos continuar sendo salvos todos os dias da nossa vida, porque a salvação final só vai ocorrer quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ou quando Ele nos chamar. Por isso que a Bíblia diz: se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. Meus amados, não é uma pregação, pelo menos eu não estou querendo levar para a pregação, porque hoje é uma lição da escola bíblica dominical. Você pode interromper, não tem problema nenhum. Se você não entender, você pode levantar a sua mão, tá bom? Pode, olha, pastor, eu não entendi isso que o senhor está falando, eu quero fazer daqui uma escola, uma classe de escola bíblica dominical. Eu acho esse tema muito importante. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisinha que não entendeu? Está muito... eu tenho algumas... Pois não, Maurício, pode falar. Trigo, isso. Isso quer dizer o quê? Se eu estiver longe do Senhor... Você está perguntando, quer que eu já responda? Então veja bem, todos nós temos uma caminhada. A visão do trigo na Bíblia... Isso. Mas só que o que acontece? Durante o nosso transcorrer na vida da igreja, nós esquecemos de algumas... vamos colocar aqui. Nós esquecemos, por exemplo, de ler a palavra de Deus, da oração, da prática do viver diário na vida da igreja, da prática, não estou dizendo da vida em si. Em razão do quê? Das nossas atividades, do nosso trabalho, dos nossos afazeres. E às vezes nós temos uma vida da igreja apenas nos domingos, domingo de manhã, domingo à noite, enfim, nas quartas-feiras. E se nós nos alimentarmos só em 7 ou 8 horas por semana, é muito complicado, porque nós temos mais 5, 6 dias para vivenciar isso. Qual é a nossa tendência? Com o passar do tempo, aquilo que nós já ganhamos da palavra de Deus, nós achamos que é suficiente. Todo crente que não continuar ensinável, ele não pode discipular, ou ele fica carente de discipular as pessoas.
porque ele parou de aprender e, consequentemente, ele para de praticar. Então, o que acontece? Quando eu estou afastado do Senhor, disciplina, eu queria encontrar essa palavra. Quando eu não tenho mais a disciplina espiritual, é isso que nós estamos dizendo, eu preciso reconhecer. Porque às vezes no dia mau, é como eu falei, às vezes a consequência do dia de hoje é algo que eu plantei lá atrás. Vamos colocar um exemplo. Dei um passo maior do que a minha perna, me afundei em dívida, um dia estourou, um dia eu recebo um mandado de citação, uma ação de cobrança, falta de pagamento de condomínio, não sei, falta de pagamento de aluguel, o dia mau estourou, eu não acreditava que aquele dia mau ia estourar, mas eu sabia que em razão disso poderia estourar. Então eu estou dizendo, se o grão de trigo não morrer, o que a Bíblia me ensina disso? Todos os dias eu tenho que parar e refletir sobre a minha vida. Todos os dias eu preciso conversar com o Senhor. Não só na questão de dívida, mas da minha própria vida. De repente eu estou, está faltando desamor na minha palavra. Sou uma pessoa que gosto de falar a verdade de Deus e falo, mas não sei como falar. E quando eu falo eu machuco. E as pessoas me orientam nisso. Olha, você está muito duro na sua palavra. Eu preciso parar. Porque se eu parar, a verdade vai continuar em mim com amor. Eu posso, amados, entendam isso, nós nunca podemos abdicar da verdade. A grande questão é como nós levamos essa verdade. E às vezes nós ferimos. Então, quando eu estou com o Senhor, quando eu estou em comunhão com o Senhor, eu reflito sobre isso. Há sempre algo em mim que precisa ser melhorado. Porque a disponibilidade que Deus me dá como instrumento da vontade dele, é muito maior do que aquilo que eu realizo. Agora, por que eu não faço isso integralmente? É porque alguma coisa me impede. E eu preciso ter a consciência disso. E quando eu tenho consciência disso, eu abro mão do meu eu morro. Eu morro. Se você colocar uma semente debaixo da terra, se você deixar uma semente na sua mão, ela não vai dar fruto. Mas se você colocar na terra, ela dá fruto. Por quê? Porque ela morreu. E às vezes eu preciso matar o meu eu, para mim poder dar fruto. E ter consciência desse dia mau. Amados, tem muitas pessoas que dizem que só jogam responsabilidade dos seus problemas para os outros. Sempre é fulano de tal que é culpado. Meus pais são culpados. Eu não estudei, por quê? Meus pais são culpados. Eu sou assim, porque fulano de tal é culpado. Eu sou assado, porque... O que falta para essa pessoa? Ela parar e refletir no Senhor. Quando eu falo voltar ao primeiro amor, porque você se lembra daquele dia que você aceitou o Cristo como Salvador, quando você percebeu que a graça do Senhor estava sobre você. Você tinha vontade, mas de mudar o mundo. Você abominava as coisas que você fazia anteriormente. Olha só, amados, se todos os dias nós fizermos isso conosco, nós tirarmos aquelas coisas que nos atrapalham na comunhão com o Senhor, pode ter certeza, nós vamos fazer diferença aonde quer que nós estejamos. Não sei se respondeu, Maurício, mas tentei. Vamos em frente? Pode? É que eu estou olhando aqui, mas é ali. No verso 14 de Efésios, Paulo começa dizendo: estai, pois, firmes. Estar firme é o quê? É não cair. Cair não é deixar de chorar ou deixar de sentir tristeza. Por que nós estamos compartilhando isso? O dia mau, às vezes, a tendência dele é fazer com que a gente abandone tudo. Não dá mais. Eu estou cansado. Não aguento mais. Eu vou abandonar tudo. E ainda existe uma frase que é interessante. Eu era feliz e não sabia. Uma das coisas, amados, eu não sei se você já falou isso, mas reflete.
reflita, melhor dizendo, se você já falou isso. Uma das coisas que mais tristeza me dá quando eu ouço de um crente, de uma pessoa que teve um encontro com o Senhor, que diz o seguinte: olha, antigamente, quando eu me converti, eu era bobo. As pessoas falavam para mim o que eu queria, eu era bobo. Mas agora, não sou mais bobo não, bateu, levou. Não é um contraditório nisso? Oh, que silêncio sepulcral. Eu sei mais ou menos o que os irmãos estão pensando. O crente tem que ser bom, irmão Milton, de todo mundo. Mas veja bem, amados, volta um pouquinho no tempo e no espaço. Se você se converteu, você se tornou bom. A Bíblia diz que nós não somos mais escravos de Satanás. A Bíblia diz que agora no Senhor nós somos livres. Livres para o quê? Para vivenciarmos a graça, para conhecermos a palavra. Não é só para nós termos dons, mas principalmente para nós vivenciarmos o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? Longanimidade, benignidade, domínio próprio. Quando eu digo que eu sou bobo, sabe o que eu estou dizendo? Que aquilo que está no mundo é maior do que está em mim. Reflete um pouquinho nisso. Quem é que gosta de levar vantagem sobre tudo? Quem é que gosta de pisar nas pessoas? Quem é que gosta de bater? Eu não estou dizendo para você que você tem que suportar tudo, mas eu estou dizendo para você que apesar de tudo, das coisas que têm acontecido, você está tendo uma oportunidade que Deus está te dando para você ser uma pessoa melhor. Você quer crescer? Coloque alguém do seu lado que só te critica. Às vezes aquela pessoa é colocada como um exercício para você de crescimento, de transformação. É difícil isso? É, mas é assim que funciona. Como é que você quer ganhar a sua família, o seu cônjuge, se você é exatamente a mesma pessoa que você era antes da sua conversão? Força ganhar ele na marra? Não é assim. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai verificar na sua atitude que você mudou. Vou dar um exemplo. O camarada chega todos os dias bêbado na sua casa. E você, 9 horas da noite, já fez a janta, deixa em cima do fogão, e a hora que ele vier, que coma. Eu vou ficar esperando pessoa bêbada para ficar conversando mole? Quem é que suporta isso? Olha que loucura. Aí chega um belo dia, uma segunda-feira brava. Você ouve a mensagem na igreja, na escola bíblica dominical, e aí você fala: bom, a comida está pronta, são 9 horas, e 9h30 ele vai chegar aqui bêbado. Aí de repente dá um clique assim, você fala: quer saber de uma coisa? Hoje eu vou esperar ele. A hora que ele chegar bêbado, eu vou fazer o prato dele. Vou deixar tudo prontinho. E aí você faz. Qual vai ser a reação da pessoa? Ou ela nem vai perceber isso que você fez? Ou ela vai chegar e falar assim: você quer me matar? Você colocou alguma coisa aí para me ver minha morte? Ou ela vai pensar o seguinte: o que está acontecendo? A atitude foi diferente. Eu não sei quantos dias que você pode fazer isso, mas uma coisa eu sei: a pessoa ao seu algoz. Se você buscar ao Senhor, se você exercitar o fruto do Espírito,
há uma grande probabilidade, eu não estou dizendo certeza, de você ver aquela pessoa com uma vida transformada. Mas pode também acontecer um negócio, você morrer e aquela pessoa se transformar depois que você morrer. Aí é uma questão de fé. Ou você crê ou você não crê. A bola fica com você. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque vale a pena você investir. Quando você cai, você toma uma atitude de desistência. Porque cair é deixar o arado, é olhar para trás, é voltar ao velho homem. Isso que é importante você saber, que se o seu dia mau está sendo todos os dias na sua casa, você às vezes é o único instrumento de Deus para reverter esta situação. Você não está só. Foi por isso que você foi escolhido e separado por Deus. Salmo 125. Olha só que verdade. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. E isso nós lemos, nós sabemos, nós conhecemos. Mas muitas vezes nós não esmiuçamos esse alimento que Deus nos concede na reunião da igreja, nas pregações da igreja, nas reuniões de pequeno grupo. Mas vamos mais em frente. Deus, amados, isso é muito importante. Até mesmo nos dias maus, Deus jamais nos virará as costas. Porque a palavra de Deus nos garante, Salmo 27, versículo 10, que mesmo que o meu pai e minha mãe me desamparem completamente, Ele nos acolherá. Meus amados, deixa eu contar aqui algo que tem acontecido comigo e com a minha esposa. Os irmãos conhecem meu filho, tem 34 anos, foi muitos anos membro dessa igreja. E ele está afastado da igreja. Meu filho hoje ele está em outro país, tendo as experiências dele, cultural. Mas, mesmo que ele não estava vindo a esta igreja, quando ele estava com a gente, nós orávamos por ele todos os dias. Deus é testemunha. Todos os dias. Orávamos por ele. Mas quando ele tinha uma dor de cabeça, algum problema de ordem física, ou até mesmo espiritual, emocional, nós estávamos lá, pertinho dele. Só que hoje ele está longe. A Irlanda não é logo ali atrás, é muito longe, E às vezes quando ele não entra em contato com a gente, fica um dia ou 2 dias sem entrar em contato com a gente, e a gente não consegue falar com ele, o sentimento que eu e minha esposa temos é que ele está sozinho. Talvez esteja precisando de alguma coisa. Será que já jantou? Será que já almoçou? O que é que está fazendo? O que é isso e aquilo? O sentimento que nós temos é dele estar só. Mas olha só o que o Salmo 27, versículo 10 diz. E mesmo que o meu pai e minha mãe me desamparem completamente, Ele nos acolherá. Você sabe o que é que dá a paz e volta ao nosso coração? É a certeza de que o meu filho está com o Senhor. E é isso que nós clamamos ao Senhor todos os dias. Deus, que a tua paixão, que a tua compaixão, que as tuas misericórdias, que a tua graça esteja sobre ele. Cuida dele, meu Pai, porque ele está longe das nossas mãos e dos nossos olhos. Mas os olhos do Senhor continuam sobre ele. Conforme eu falei aqui na fala anterior, eu não sei quando ele retornará, mas o que eu sei é que desde pequeno, desde criança, nesse local, nesse lugar, ele foi consagrado ao Senhor, e ele cresceu nessa igreja, ouvindo a palavra de Deus, e ele nunca vai esquecer. Às vezes nós interpretamos errado.
Eduque o seu filho no caminho que ele deve andar. Quando ele for grande, ele jamais se desviará dele. E a gente acha que os nossos filhos, eles sempre permanecerão na igreja. Mas não é isso que esse versículo fala. Ele diz que você precisa educar o seu filho no caminho que ele deve andar, porque tudo aquilo que está no coração dele, ele nunca vai esquecer. E aquilo um dia poderá se tornar vida para ele, e ele retornar. Mesmo que eu e minha esposa tivermos que partir antes dele, mas a nossa fé é que um dia ele vai voltar a servir ao Senhor. E é por isso que eu tenho alegria de servir ao Senhor. Porque se eu tivesse morrido nessa situação, hoje eu não poderia estar aqui falando aos irmãos do dia mau. Imagine quantos dias maus eu e minha esposa passamos em razão dessa situação. Mas nós prosseguimos. Nós prosseguimos. O segredo é um só: ter fé no Senhor. Fé não é sentimento, é atitude. Você entende isso? Fé não é sentimento. Se eu perguntar para os irmãos, você tem fé? Quem tem fé, levanta a mão, por favor. Quem tem fé, levanta a mão. É o suficiente? Eu e você precisamos ter atitude que demonstre a nossa fé. Os irmãos que são mais velhos da igreja me perdoem, mas eu preciso contar uma história. E essa historinha não é minha, é de um ex-pastor dessa igreja, mas ficou no meu coração. É a velha historinha do cabo de aço. Eles até já olharam para mim e deram risada. Conta-se uma história. Se você já ouviu essa historinha, você me perdoe, mas eu acho muito interessante. Que um equilibrista foi amarrado um cabo de aço de um poste a um outro poste. E lá tinha colocado uma cadeirinha nesse poste, amarrado tudo direitinho. E esse equilibrista subiu nesse poste. Quando ele estava lá no cabo de aço, ele olhou para baixo e perguntou para as pessoas: vocês duvidam que eu atravessarei de ponta a ponta nesse cabo de aço apenas com uma vara? E as pessoas começaram a chegar, todo mundo olhando: não sei, acho que lá. Aí ele pega a varinha dele e vai lá pé ante pé. E ele passa, ele chega do outro lado. E as pessoas todas: você é o maior, você é o grande equilibrista. Aí ele chega e diz o seguinte: subam um carrinho de mão. Subiram um carrinho de mão. Aí ele olha para a multidão e fala: vocês acreditam que eu posso direcionar esse carrinho de mão nesse cabo de aço até a outra ponta? As pessoas dizem: se ele está dizendo, eu acho. Ele pega o carrinho e passa do outro lado. E quando ele chega do outro lado, todo mundo o aplaude. Você é o maior equilibrista de todos os tempos. Você é bom, é bravo, o negócio todo. Aí ele olha para baixo e fala assim: vocês acreditam que eu volto com esse carrinho de mão do outro lado? Não, nós acreditamos. Alguém duvida? Não, todos nós acreditamos porque você já veio. Aí ele falou: só que tem um detalhe. Eu gostaria que alguém aí de baixo subisse aqui e sentasse no carrinho para me passar. A minha pergunta é: quantos foram ou levantaram a mão para ir naquele carrinho? Irmãos, muitas vezes a nossa fé é dessa forma. Nós acreditamos. A história de Jesus é muito comovente. O sacrifício dele, havia cruzes, faz com que os nossos olhos derramem lágrimas. Na Semana Santa não comemos carne, não fazemos nada, porque esse Jesus, só que às vezes no dia mau,
ou no prenúncio do dia mau, eu e você, nós não confessamos a Ele a nossa situação, porque entendemos que o Senhor, Ele poderá nos ajudar 99,9999, uma dízima periódica de 9, mas 100% Ele não vai nos ajudar, porque nós temos fé, mas não entregamos tudo, ou quando esse dia mau chega, nós não recorremos mais ao Senhor, porque nós não cremos que Ele é o Deus do impossível, e Ele pode nos restaurar, nos restabelecer, nos fazer renascer de novo. E nós esquecemos que o Salmo 139 mostra-nos um Deus onisciente, um Deus onipresente e um Deus onipotente. E você sabe o significado dessas 3 palavras. Mas nós nos entregamos a nós mesmos. E aí a nossa fé vai por água abaixo. Eu e você, amados, precisamos crer que o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Reavalie a sua fé. E conte para Deus exatamente quais são os seus ais. O que é que está te trazendo tristeza? De repente pode ser alguma coisa vivida lá no passado, que você ainda não se livrou. E tem ação sobre a sua vida no presente. Mas Milton, eu sou da igreja, e mesmo assim, como que eu ainda tenho aquele sentimento do passado? Eu posso dizer uma coisa para você, meus amados, e preste bastante atenção. Muitas pessoas são salvos pela palavra e não pelo Logos. O Logos é Jesus, mas a palavra é aquela que traz sentimento no nosso coração. A mensagem foi boa, o cântico foi bom, foi tudo bom. O pastor fez uma mensagem boa, fez um apelo, eu levantei o meu braço. Mas na verdade eu não confessei os meus pecados. Mas quando eu sinto o Espírito Santo falar para mim, através da regeneração, eu te permito nascer de novo, porque isso só vem de Deus. Então eu passo a ser servo. Então eu confesso os meus pecados a Deus. E Deus é tão maravilhoso, amado, tão maravilhoso, que com o passar do tempo da vida da igreja, sabe o que Ele faz? Ele fala: você quer saber se você nasceu de novo? Olha bem para como você era e como você é hoje, nos dias de hoje. E aí você olha para trás e percebe que aquele velho homem está lá embaixo, está lá longe. E agora você é uma nova criatura, porque até a sua própria maneira de falar, ela mudou. As suas atitudes mudaram. Então você sabe que você não foi salvo pela palavra, pela emoção do dia, mas você teve realmente um encontro com Cristo Jesus e a sua vida mudou. Isso te ajuda a vencer o dia mau. E quando ele chegar, eu vou ter o sentimento de que não posso fugir da presença de Deus, mas mesmo que eu fugir, o Senhor me incomoda com a sua presença em minha vida. Outro quadro, por favor. Foi isso que aconteceu com Isaías. Depois você lê Isaías, o livro de Isaías, não, desculpa, Elias, 1 Reis, capítulo 19. Depois que ele enfrenta todos os profetas de Baal, que ele sabe que Jezabel agora quer matar os profetas de Deus, o que ele faz? Ele foge para o deserto, mas a palavra de Deus diz que Deus foi atrás dele, atrás de Elias. É sempre Deus que toma a iniciativa. E quando você olha nesse texto, você vai ver que Deus o alimentou. Deus o alimentou fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E esta figura do alimento físico
figura para nós como alimento espiritual. Sabe por quê? Naquele tempo, amados, presta bastante atenção, a função do Espírito Santo era por alguns momentos na vida dos profetas, você sabe disso, no Antigo Testamento. Ele vinha sobre aqueles profetas, Deus o utilizava como instrumento da vontade dele, numa determinada situação, mas depois o Espírito Santo ia, voltava novamente para Deus. Mas nos dias de hoje não, amados. O Espírito Santo habita em nós. Só que esse Espírito Santo, qual é o lugar de habitação dele dentro de nós? Ele habita no nosso espírito. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 12 e em diante, você vai ver isso, depois você lê na sua casa. O lugar de habitação do Espírito Santo de Deus é no nosso espírito. Só que, preste atenção, esse Espírito Santo que está em nós, ele não pode ser alimentado com coisas materiais. Não é o quanto você tem, não é o quanto você pode fazer. Esse Espírito Santo só pode ser alimentado com alimentos espirituais. Mas é o que você é que determina o alimento desse Espírito Santo em você. Além das disciplinas espirituais, tudo aquilo que você aprende no Senhor, você tem que praticar. Eu tenho que praticar. E é isso que nos alimenta o Espírito. Por isso que a comida fortalece e a água purifica. Mas que tipo de comida? A comida espiritual. E a certeza de que somos ou fomos lavados pelo Senhor nosso Deus. A água que nos purifica, ela vem do trono do nosso Deus. Sabe qual é o meu papel e o seu? Neste lago, nesse rio de água cristalina. Meus amados, não é nós entrarmos no rio e essa água bater na nossa canela. Não é nós entrarmos no rio e essa água bater no nosso lombo. Não é nós entrarmos nesse rio espiritual e essa água bater aqui no nosso peito. Sabe por quê? Porque a nossa inteligência ainda está fora dessa água. Sabe o que eu e você precisamos fazer? É mergulhar de cabeça nesse rio, para que essa água realmente nos purifique. E quando o dia mau chegar, nós podemos sobrepô-lo e continuarmos caminhando. Por isso é que eu e você precisamos comer e beber da presença de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Mais um, por gentileza. Precisamos gastar tempo com Deus e a sós com Deus e decidir por sua presença todos os dias. Porque quando nós estamos a sós com Deus, Ele diretamente nos alimenta com o seu pão, nos fortalecendo no dia, e nos dá de beber das suas águas, para que sejamos limpos no dia mau. Pode ser mais uma, por gentileza? Olha só o que diz o salmista também: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o Senhor? De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. No dia mau, a sensação é de que estamos no vale, rodeados, mas mesmo dali, podemos elevar os nossos olhos para os montes e contemplar o socorro do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. E de onde você está, aqui na terra, o nosso Deus te chama para contemplar o céu. Porque maior é o Senhor nosso Deus. E finalizando, amados,
Ainda nesse versículo 13 que nós acabamos de ler, depois que nós resistimos no dia mau, a parte B, ou a última parte do versículo, ainda diz: havendo feito tudo isto, precisamos permanecer firmes. Depois que nós passamos por todas essas coisas que infelizmente nós estamos sujeitos, nós temos que continuar a servir o nosso Deus, com nossos dons, com os nossos talentos, e cumprirmos o nosso chamado dia após dia. É sempre bom, conforme nós já compartilhamos, nós relembrarmos os grandes feitos que o Senhor já operou nas nossas vidas. É sempre bom nós voltarmos um pouco ao passado, para saber que realmente o Senhor continua presente em nossa vida. Eu gosto muito, já compartilhamos aqui, dessa passagem de Lamentações capítulo 3, 21, quando o profeta chorão, o profeta Jeremias, depois de ter passado por várias situações, de dias maus que estavam acontecendo com o povo de Israel, ele diz o seguinte: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E também o salmista diz: lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na tua obra e das tuas mãos. O sentido é de contemplar ao Senhor. O trabalho da nossa igreja hoje de manhã começou com a nossa irmã lendo o Salmo 126. E ela leu até o versículo 3. O interessante, depois você olha na sua casa, é que do versículo 3 para o versículo 4, ela chamou a atenção do versículo 1 até o versículo 3, mas do versículo 3 para o versículo 4 parece que é um hiato, um tempo. Não sei se você já percebeu isso. Parece que é um tempo. Parece que tudo aquilo de mal que havia acontecido no passado, agora já está acontecendo novamente na vida do povo de Deus. Você percebe isso? Só para nós encerrarmos, para você saber que mesmo esse povo se alegrando e o povo reconhecendo que na vida do povo de Deus grandes coisas o Senhor havia feito, mas quando passou aquele tempo, algumas coisas aconteceram. Ela leu até o versículo 3, e o povo reconheceram: sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Agora, quando você verifica o versículo 4, olha que ele fala: Senhor, restaura nossos cativos, assim como renovas as correntes do Negueb. Olha só, parece que no dia seguinte, algumas tristezas já estavam acontecendo também na vida daquele povo. Mas o salmista persiste, renova as correntes do Negueb. Os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus fechos. E até mesmo na tristeza, o Senhor continua sendo o Senhor das nossas vidas. E Ele continuará a ser a nossa grande esperança. Que Deus nos abençoe. Se tiver algum irmão que queira perguntar alguma coisa, está à vontade, esteja à vontade. Já são 11 horas e 20 minutos.